bon, Philippe. Je vais pas rester déjeuner. Pourquoi? Je vous laisse pas seul, hein. C'est juste... je crois que vous avez un petit rendez-vous, là. Petit rendez-vous? Comment ça? Paniquez pas, ça va bien se passer. Non mais... Par contre, cette fois, vous pouvez pas vous barrer. En fait, j'ai mis le temps et je l'ai retrouvé. Embrassez-la bien fort pour moi. Driss! Driss! Bonjour Philippe. Abdel Selou. Merci. Merci. C'est très émouvant d'être devant vous, Muito des gens aussi emocionado de respectables que estar vous. diante de pessoas Il y a tão quelques années, en respeitáveis arrière, como vocês. vous- Há alguns anos, como eu posso explicar isso para vocês? Bom, o fim do filme não quer dizer que eu abandonei ele, tá? Faz 25 anos que eu era uma pessoa que eu não poderia estar aqui diante de vocês. Eu só poderia estar diante de um juiz, num tribunal naquela época. E eu pude reencontrar uma pessoa que foi um anjo para mim. Eu encontrei um anjo que eu não poderia nem imaginar ser possível de encontrar na minha vida. E voltando ao tema de hoje, que é a humildade, a empatia, estar no lugar do outro. Bom, esse homem que eu conheci na minha vida representa a totalidade de tudo isso. É uma pessoa que não dá para esperar estar lá no lugar dele, porque né, ele tem os seus movimentos limitados, mas ele é um anjo em forma humana. E nesse sentido eu gostaria de ser ele. Mas há alguns anos atrás eu era completamente o contrário. Eu estava à margem da sociedade, você não poderia fazer nada comigo porque você não poderia nem confiar em mim. E eu mesmo não imaginaria que 25 anos depois eu me tornaria uma esperança para alguns. Eu não sei se esperança se traduz no português do Brasil, mas eu me tornei um exemplo. E antes eu era o pior diabo que você poderia imaginar. Mas eu encontrei uma pessoa que era o oposto de mim. Uma pessoa muito bem financeiramente. E eu estava numa situação péssima financeiramente na época. E ele era uma pessoa avançada espiritualmente, enquanto eu era o meu próprio centro do mundo. Eu só me preocupava com o meu próprio umbigo.
umbigo. Eu estava à margem da sociedade, mas ele, apesar de fazer parte da sociedade, não podia mais ter controle dos seus movimentos. Quando a gente misturou esses dois mundos completamente diferentes, algo inimaginável aconteceu. Imaginem um bancário e um ladrão. São, à primeira vista, incompatíveis, mas nós tivemos a certeza, desde o início, que a gente ia viver uma história muito incrível. Eu fui a Cinderela dos tempos modernos, se eu posso dizer assim. A Cinderela que existe na vida real. E o que nos faz pensar que nós somos os atores da nossa própria vida. Essa fusão, essa mistura, uniu a necessidade de um e a necessidade de outro. E eu nunca poderia imaginar isso. Eu tinha necessidade dele, psicologicamente, espiritualmente e materialmente, e ele tinha simplesmente a necessidade de viver outras coisas, coisas que ele não estava mais podendo fazer na situação dele. Então, ele era a anti-esperança da sociedade, porque ele estava numa situação em que a gente não imagina muito poder ter a alegria de viver, né? A gente perde a saúde, ele tinha perdido também a sua própria carreira, a situação profissional e a sua mulher também. Enfim, uma situação em que não havia muito a esperar mais. E eu era o inverso, porque eu já tinha perdido tudo. Então eu não tinha nada a perder. Ele me deu a esperança de reconquistar a minha vida, de ter dias melhores, coisas que eu não podia imaginar naquela época na minha situação. Essa mistura fez com que a gente retomasse as nossas vidas, algo inimaginável. Eu nunca poderia pensar que isso fosse acontecer. Pense em alguém na minha situação. Bom, eu só pensava em fazer mal às outras pessoas, eu só pensava em mim, o que eu queria, os meus interesses, eu era puro egoísmo. Mas essa pessoa que eu encontrei conseguiu se tornar o meu anjo da guarda. Com a sua gentileza, sua paciência, ele me transformou, ele foi muito compreensível. Coisas que a maior parte de vocês nem deve conseguir acreditar que isso existe. Vocês todos devem ter medo de encarar a realidade na frente de vocês, né? Todos nós temos medo disso. É como se ele tivesse escolhido a pessoa mais pobre do vilarejo. Bom, venha trabalhar para mim. E como ele transmitiu essas coisas, essa confiança, ele me transmitiu através da esperança. Eu tinha a esperança de melhorar a minha condição de vida e ele tinha a esperança de retomar a sua própria vida. É uma situação muito única. Eu fico muito emocionado contando essa história. Eu nunca poderia imaginar que isso se tornaria real. Eu nunca poderia pensar em me tornar o que eu sou hoje. O Abdel Selou, naquela época, era o diabo, e o diabo se tornou um anjo. É algo realmente difícil de acreditar. Mas eu contando essa história, parece que é uma ficção, né? Mas a ficção não existia. Como a gente chama mesmo? Um ser humano sempre tem uma empatia, né, por outro. Mas às vezes a gente cai na pena, né, nesse lugar de sentir pena. Mas a pena dura o quê? 1, 2 ou 3 dias. E se a gente cai no lugar dos interesses pessoais? Bom, a gente atende os interesses pessoais, mas não aprofunda um relacionamento. No meu caso, não foi pena, não foi interesse, foi alegria, foi amor, foi humor também, foi uma transformação espiritual, eu posso até falar, mesmo se antes eu não era espiritual, nada espiritual. Tudo mudou em todos os campos da minha vida. Pensem essa situação. Era como se eu tivesse um boneco nas minhas mãos. Um ser, ao mesmo tempo, morto e vivo. Porque o corpo estava morto, mas o espírito estava maravilhosamente bem conservado. Foi uma situação que me deu esperança de vida, porque eu passei a refletir sobre mim mesmo. Porque era um homem que tinha tudo em suas mãos, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Eu não tinha nada, no meu caso, e me deram a possibilidade de ter tudo. Não apenas materialmente, mas uma vida melhor, uma vida com mais condições, uma vida espiritualmente mais rica, mais preenchida. E esse homem me deu tudo isso através da paciência. A paciência de me suportar, a paciência de ter sobre mim uma perspectiva diferente da que os outros tinham, a paciência de querer descobrir e de querer ajudar também. Coisas que eu não tinha em mim, mas que eu aprendi a ter ao longo do tempo.
Então, a esperança é algo que entrou na minha cabeça de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Eu não sabia o real significado dessa palavra. Uma palavra que pode encorajar muita gente, mas as pessoas precisam compreender o que significa ajudar o outro e aplicar em você mesmo. O que isso quer dizer? Ter uma visão real do que é você, sem se contar mentiras. Por muito tempo da minha vida, eu me contava a história de que eu era o melhor, que eu estava acima das leis, acima de tudo. 20 anos depois, eu me tornei o oposto, o contrário. Quem poderia esperar encontrar alguém tão único no mundo como eu encontrei? Ele tinha vontade de estar no meu lugar fisicamente e eu não imaginava estar no lugar dele fisicamente, mas psicologicamente, e ter essa vontade que ele tinha no seu espírito, eu queria sim. Ele me deu essa vontade. Desculpem, é muito difícil contar tudo isso, é muito emocionante para mim. É como se a gente estivesse falando de uma vida ideal, a vida que a gente esperaria ter um dia. E essa história aconteceu comigo, essa história é verdadeira, é tudo o que aconteceu comigo. Eu fico muito honrado de estar aqui diante de vocês contando isso. Eu não estou nem contando uma história, eu estou contando uma vida que eu vivi com honra, com dificuldade, com surpresa, no seu lado ruim, no seu lado bom. E voltando ao nosso tema, que quando a gente fala estar no lugar do outro, a gente pensa em estar no lugar de alguém que é feliz, contente, que está bem materialmente, financeiramente, numa boa situação, com uma boa casa, um bom carro, tudo o que tem de bom. A gente não fica com muita vontade de se colocar no lugar do outro quando o outro está em dificuldade, passando por uma doença ou uma situação ruim. Mas a vida não seria natural sem tudo isso. Quando a gente não é sincero consigo mesmo, a gente fica feliz por alguns momentos, mas depois acaba se traindo, não é mesmo? Então, ter a nossa visão sobre nós mesmos de maneira verdadeira é ter empatia. Empatia é uma palavra fácil a se pronunciar, a se usar, mas ter a honestidade, a sinceridade de viver essa empatia e de aplicar a empatia com relação a nós mesmos é muito difícil. E uma vez que a gente entende isso, tudo se abre. A gente tem esperança, a gente encontra as pessoas certas e a gente ousa se abrir para o outro. E algo indescritível acontece. É verdade, isso funciona. Eu espero ter passado a mensagem para vocês. Eu sei que para alguns leva um pouco mais de tempo aprender como lidar com isso. Outros já estão passando por esse processo. Mas eu espero que vocês não vejam a imagem da nossa história com pena. É difícil para mim falar disso, né? Eu uso muito o humor e as piadas e o sorriso para falar disso de maneira mais leve, mas olha, eu falo de maneira natural, sincera, esperando que para vocês seja uma lição de vida, porque foi para mim e eu espero que seja para vocês. Muito obrigado.